Bom, retomando, a comuna é um desenvolvimento humano radical, de base, feito num determinado ambiente, né? Num determinado, vamos usar a palavra dos geógrafos, num certo bioma, onde se combina a produção do humano com as características determinantes do bioma, né, com a sua especificidade. Essa relação entre a produção do humano e a determinações do meio ambiente chama-se cultura, processo cultural. O processo cultural são as formas de desenvolvimento do humano dentro das características específicas do bioma, do meio ambiente. Ou seja, a formação da linguagem, das linguagens humanas, né, as linguagens de criação, linguagens técnicas e científicas, dentro dessa característica específica da região. A comuna, ela é um processo de aproximação das gens. As gens são estruturas de parentesco que se fazem visíveis, que se explicitam como forma de evitar o cruzamento consanguíneo, né? Como forma de evitação do incesto, né? Então você tem a explicitação, o esforço de explicitação dos laços consanguíneos para exatamente que ocorra a relação sexual, de reprodução sexual, através de genes diferentes, né? Um elemento, um indivíduo de uma gens se relaciona com um indivíduo de outra gens para gerar uma descendência liberada, emancipada das determinações consanguíneas, como é que se diz, da recessividade consanguínea. Ou seja, o centro da comuna, o elemento central da comuna é a reprodução sexual do homem orgânico combinada com a reprodução cultural do homem humano. O homem humano se é reproduzido através do processo de educação e criação e recriação do Homo erectus, do Homo habilis, do Homo faber, do Homo loquens, do Homo ludens e do Homo sapiens, que é a síntese de todos os homos, né? Esses 6 homos, eles são reproduzidos através do processo cultural, que é, né, o processo educativo que vincula a produção do humano às características físico-ambientais do meio. Então, a comuna é essa síntese. Os comunistas científicos, Marx, Engels e Lenin, que são os 3 grandes teóricos do comunismo científico, que para mim são basilares, eles
estabeleceram a teoria da comuna como baseada em dois princípios, né? Primeiro, o princípio da administração do pagamento do trabalho através do valor, que é aquelas duas máximas. No período socialista, de cada um conforme sua capacidade, a cada um conforme seu trabalho. E no comunismo científico, de cada um conforme o seu trabalho, a cada um conforme a sua necessidade. Isso estabeleceu, na prática, né, uma metodologia de combinação de formas de produção que se combinam em dois extremos. O extremo capitalista da propriedade privada, o extremo comunista da propriedade coletiva e um meio intermediário entre um e outro, que é o da cooperativa, que reúne os proprietários privados numa combinação que tende a se tornar comuna, que tende a se tornar coletivista. Os bolcheviques, né, e Lenin, fundamentalmente, estruturou isso na Revolução Russa, na NEP, né, na nova política econômica, através do sistema da propriedade privada da terra, né, da reforma agrária burguesa, onde se produziu o kulak, né, o camponês rico, o sistema da comuna, da fazenda coletiva, chamada Kokose, e o sistema que combina os dois, né, a propriedade privada com a coletiva, que são as cooperativas chamadas sovkhozes. Esse sistema de combinação dos três não foi possível ser implementado até o fim na União Soviética por causa da guerra mortal, radical, sem quartel, que o imperialismo moveu contra o primeiro país socialista, que obrigou à adoção do comunismo de guerra, que era a fazenda coletiva compulsória. E isso gerou distorções totais, a incapacidade total de tratar, de recuperar a comuna produtiva primitiva e transformá-la na comuna produtiva científica, né? Na comuna produtiva plena e consciente, com autoconsciência dos trabalhadores. Nesse ponto, esse para mim foi, sem dúvida nenhuma, a principal consequência negativa que a Contra-Revolução conseguiu imprimir na Revolução Russa. A meu ver, essa deficiência estratégica, essa incapacidade estratégica de promover a comuna científica, a comuna da consciência, a comuna da consciência, a comuna liberada do aspecto religioso que determinava a comuna primitiva, né, que determina essa incapacidade que a Revolução Russa teve pelo fato de ter sido uma revolução num só país, determinou a vulnerabilidade da Revolução Russa e determinou seu fracasso,
que veio a se completar em 1992 com a queda da União Soviética, né? Não acho que isso se debita ao stalinismo, entendeu? A opção stalinista de revolução, de socialismo no seu país, não foi um produto da cabeça do stalinismo, como os trotskistas falam, né? A revolução num só país, o socialismo num só país, foi resultado de uma realidade histórica, de um ataque brutal, inclusive, que matou o maior teórico da revolução, que foi o Lenin, né? Então, são processos históricos que determinaram isso, né? E não que o Stalin resolveu da cabeça dele pegar a revolução para ele e fazer do jeito que ele queria, né? Certamente Stalin foi um sanguinário, foi um quadro típico do comunismo asiático, né, do modo de produção asiática, com enorme tendência à escravidão coletiva, ao escravismo coletivo, né, que acabou prevalecendo sobre a visão internacionalista do Trotsky, não por causa das qualidades tirânicas dele, do atributo pessoal dele, mas por causa da natureza geral histórica, né? Da natureza desumana histórica gerada pelo terrível ataque imperialista contra o primeiro Estado, o não Estado socialista, né? Então foi uma determinação histórica e não uma guerra de individualidades, né? A grande individualidade teórica de Trotsky e a individualidade tacanha de Stalin. Não foi nada disso, como inclusive os trotskistas tendem a mostrar, né? Mas, por conclusão, o que nós temos foi que a metodologia, a estratégia da Revolução Comunista para a questão da comuna, ela não se realizou na Revolução Russa. A estratégia da combinação das três formas de produção, a propriedade privada individual, a propriedade coletiva comunal e a cooperativa intermediária, é a prática dessas três de forma a que prevalecesse, de forma que a comuna científica prevalecesse pela sua maior eficácia, tanto humana quanto produtiva. Ela não se realizou na Revolução Russa por causa do processo histórico e o que foi o elemento final de travagem da Revolução Russa. A segunda grande revolução que aconteceu, a Revolução Chinesa, que desde 24 acompanhava a Revolução Russa, né, com a Grande Marcha do Mao, ela teve um processo ao mesmo tempo semelhante à Revolução Russa com relação à comuna, e ela teve uma vantagem em relação à Revolução Russa que propiciou que ela desse um passo além e conseguisse um sucesso além daquele conseguido pelos bolcheviques. A Revolução Chinesa
ela se intensifica com a longa marcha que aconteceu ali em 22 e 24, né? E o Partido Comunista Chinês foi sempre extremamente apoiado e acompanhado pelo Partido Bolchevique, pelo PCUs, tanto na época do Lenin, quanto também na época do Stalin. O Stalin apoiou, deu toda a força ao Stalin, quer dizer, o Partido Comunista Soviético, participou com o apoio total que era possível à Revolução Chinesa. Tanto que todos os textos do Mao Tse-tung elogiam o Stalin, né? Afirmam essa contribuição fundamental dos soviéticos à Revolução Chinesa, a ponto de afirmar que foi fundamental, né, esse apoio soviético à Revolução Chinesa, desde 22, 24, e que se intensificou, né, na longa marcha, né, e no estabelecimento do território livre de Henan, né, que foi o centro da Revolução camponesa chinesa, né? Quer dizer, a longa marcha, o que foi? A longa marcha foi o Partido Comunista, com sua base operária de Xangai, se conseguindo escapar ao cerco japonês, né, de destruição, que destruiu totalmente Xangai, conseguiu escapar, né, a vanguarda operária junto com os comunistas, e foram para o campo fazer a guerrilha popular e criar a base de Henan, que foi o território livre que conseguiu manter o duplo poder até 1949, quando as comunas chinesas conseguiram derrotar o imperialismo, né, e estabelecer a República Popular Chinesa da China. Bom, desde o início, o centro da estratégia da Revolução Chinesa foi o encaminhamento das três formas de produção: a propriedade privada, a comuna e a cooperativa. Desde o processo de implantação inicial do território emancipado de Henan, essa tríade foi levada e era a base da estratégia da Guerra Popular do Mao Tse-tung. Quando em 49, né, as comunas assumem o poder, expulsam o imperialismo da enorme China, né, esse sistema passa a ser o sistema central da implantação e da metodologia do socialismo na China, do socialismo revolucionário. E com o guarda-chuva, com o apoio do Stalin, né, essa prática da comuna junto com a cooperativa e a propriedade individual foi se desenvolvendo e foi afirmando a excelência e a superioridade da forma produtiva da comuna sobre as outras formas, de forma que a comuna foi prevalecendo claramente sobre a cooperativa e sobre a propriedade individual. E ela foi, no período de
49 até 56, 57, ela mostrou-se, né, extremamente eficaz, como a melhor, como caminho para o socialismo. Ocorre que na União Soviética, do pós-guerra, ocorreu um processo específico que acabou afetando enormemente a Revolução Chinesa. O Stalin, o chamado stalinismo, ele foi um retrocesso na Revolução Comunista, do comunismo científico para o comunismo asiático, ou seja, da emancipação comunista científica da linha de Marx, Engels, Lenin, para o modo de produção asiático. Foi a forma como a Revolução Russa conseguiu se contrapor ao ataque imperialista, né? E nesse retrocesso, a figura de Stalin, ela acabou se desenvolvendo para um papel assim, do tipo dos imperadores orientais, né? Aquele tipo tirânico, super personalizado, divino, né? E extremamente rígido e implacável, né? Ivan, o terrível, né? Então, renasceu a Catarina Grande, o Ivan, o terrível, né? Na figura do Stalin, e que foi um processo assim de extrema violência, totalitária, do ponto de vista da compulsão, né? Inclusive no interior do Partido Comunista, né? Quer dizer, os erros, né, dos dirigentes eram pagos com execuções, com fuzilamento. Um indivíduo errava, um dirigente que tinha uma certa responsabilidade errava, ele era fuzilado, né? Era exterminado, era aniquilado, era um processo implacável de correção, né? E isso, volto a falar, não pode ser personalizado, apesar da figura super personalista de Stalin. Essa personalização desse retrocesso asiático na Revolução Russa não se deveu não foi um fato decorrente da personalidade do Stalin, foi um fato decorrente do conflito, da guerra terrível que o imperialismo moveu contra o comunismo soviético e que, no final das contas, o obrigou a retroagir, a retroceder até o asiatismo. Depois da guerra, com a vitória do Exército Vermelho, a vitória do Exército Vermelho, ela coroou, ela foi, vamos dizer assim, ela fortaleceu a liderança do Stalin, né, como comprovação do acerto dos seus métodos. Só que no interior do partido bolchevique, né, fortaleceu também aqueles quadros mais dignos, né, com maior radicalidade humana, que dirigiram o processo. E esses quadros, como o Marechal Zhukov, né, como
Khrushchev, como Molotov, grandes quadros que eram identificados como stalinistas, mas não eram, do ponto de vista ideológico, eles não eram asiáticos, eles eram mais vinculados ao comunismo científico. E esse pessoal se fortaleceu dentro do partido, e nesse fortalecimento eles encontraram um momento histórico favorável a afastar, a superar o stalinismo, superar o asiatismo, né? Então, no período pós-guerra, esse agrupamento se organizou dentro do Partido Comunista, né? Molotov, Khrushchev, Zhukov, os grandes nomes da Segunda Guerra Mundial, do Exército Vermelho, que sustentaram e que foram extremamente responsáveis pela vitória do Exército Vermelho, eles conseguiram criar dentro do Partido Comunista uma área suficiente para golpear o asiatismo de Stalin. De forma que em 1954, esse agrupamento se organizou num golpe de Estado em que conseguiram liquidar todo o grupo stalinista dentro do PCU, né, dentro do Partido Comunista Soviético, e aniquilaram esse grupo através de execução física, começar pelo próprio Stalin, que foi envenenado, né, e morto, e depois todo o círculo mais estreito do Stalin passou pela execução. Foram executados nesse período aí mais de 200 militantes de direção do partido, né, entre eles o Beria, né, que era o dirigente lá do Serviço Secreto Soviético, a KGB. Então, esse agrupamento, cabeçado pelo Khrushchev, conseguiu, né, fazer um golpe de bastidor, um golpe interno, e depois esse golpe se externalizou, né, se foi para refazer toda a estrutura do partido, através a partir do 6º Congresso do PCU, onde o Khrushchev denunciou os crimes de Stalin, né, e que gerou assim, uma crise mundial das estruturas do Partido Comunista, particularmente aqui no Partido Comunista Brasileiro, e desestruturou totalmente o Partido Comunista Brasileiro, num período em que os comunistas brasileiros estavam em luta contra o ataque do imperialismo, né, a ponto de desestruturar o Partido Comunista Brasileiro e impedir que ele se preparasse para o golpe de 64. Eu não tenho dúvidas de que a vitória do golpe de 64 aqui no Brasil é totalmente fácil e sem reação, sem luta, que deveu a essa desestruturação do Partido Comunista Brasileiro, que veio a criação nefasta e totalmente equivocada de Khrushchev. Mas a consequência maior do khrushchevismo, né, não foi a desestruturação dos partidos comunistas que estavam atrelados a Moscou. Foi principalmente a crítica e a negação que ele fez da política stalinista para as comunas, né? Quer dizer, o Khrushchev e os khrushchevistas passaram a atacar violentamente as comunas como forma de desenvolvimento do socialismo. E o primeiro alvo que esse canalha desse Khrushchev escolheu foi a Revolução Chinesa. Ele passou a atacar
profundamente o processo que estava com bastante sucesso da formação das comunas na China. Passou a atacar o maoísmo naquela estupidez dele de identificar o apoio que Stalin deu à Revolução Chinesa e que estava possibilitando a vitória da Comuna, ele passou a criticar isso como... Então, o sucesso da Revolução Chinesa, apoiada por Stalin, que estava coroando a Comuna como o elemento assim de chave estratégico, como sucesso da Revolução Comunista, passou a ser atacado estupidamente e só ideologicamente pelo imbecil do Khrushchev, né? E nesse sentido, o movimento anti-stalinista liderado por Khrushchev passou a ser um movimento anticomunista, né? Se tornou uma política de liquidação do comunismo, né? Passou a ser um movimento de liquidação do movimento comunista. E o foi até 1992, quando a União Soviética foi aniquilada. Assim, historicamente, com a visão histórica do momento de agora, né, é possível ver que isso foi, infelizmente, foi uma tragédia, um drama interno ao processo revolucionário, que levou à liquidação da União Soviética, mas certamente foi um processo necessário, né? Então, quer dizer, a Revolução Russa começou como uma política comunista, científica, de implantação das comunas de uma forma correta, educativa. O stalinismo aconteceu como imposição do comunismo de guerra, criou uma distorção no processo de criação das comunas. O khrushchevismo foi uma reação a esse equívoco do asiatismo, do regresso ao asiatismo, à escravidão asiática, só que foi uma reação não de avanço ao socialismo, mas de antissocialista. Foi uma prática antissocialista que negou as comunas de forma geral e, com isso, negou a própria Revolução Russa, que colapsou em 1992. E o que a gente vê agora, depois dessa passagem toda por Boris Yeltsin e tudo, é um movimento de tentativa de recuperação por parte desse agrupamento que está dirigindo, né, a Rússia atual, a Federação Russa, centralizada no Putin. É uma tentativa de retomada dos princípios comunistas, uma tentativa muito, muito difícil de entender agora e também difícil de avaliar por nosso lado, porque a gente não tem os elementos do que está acontecendo. De qualquer forma, a gente volta então para aquele período de 54, 56, quando o khrushchevismo passa a ser dominante dentro do Partido Comunista Soviético. E a principal ataque do khrushchevismo, depois de atacar o stalinismo dentro do partido e atacar com isso, inclusive o próprio elemento comunista, o khrushchevismo passa a atacar, a centrar fogo no ataque à Revolução Chinesa e passa a atacar terrivelmente a
a linha de construção de comunas do Partido Comunista, teorizado pelo Mao Tse-tung. O maoísmo, a leitura que se faz dos textos sobre a comuna que o Mao escreveu, a meu ver, é brilhante. A produção teórica do Mao sobre as contradições que levam à construção da comuna são textos assim fundamentais para se entender o processo chinês e se também rever a retomada da linha comunista científica de construção das comunas. Nesse sentido, o maoísmo é uma teoria, para mim, fundamental para a reelaboração da estratégia do comunismo científico. Bom, nesse choque entre o khrushchevismo e o maoísmo, ele vai se aprofundando, de um lado, com os comunistas chineses intensificando a crítica ao khrushchevismo, identificando o khrushchevismo como um revisionismo, né? E como uma tentativa de construção de um social imperialismo que se contrapõe ao imperialismo capitalista. Então, essa crítica do maoísmo ao desvio de direita que aconteceu no PCUS, na figura do Khrushchev, essa crítica radicaliza a ponto de provocar uma reação do Khrushchev de ruptura total com a Revolução Chinesa e de retirada do apoio técnico-científico e o apoio econômico que tinha sido gerado na época do Stalin, né, que o Stalin tinha sistematizado e fornecido à Revolução Chinesa e que constituía um elemento fundamental para a prática correta do socialismo de comunidades na China, né? Então,